Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. Nós estamos comentando os artigos do Código Penal, já são mais de 50 vídeos e hoje nós vamos comentar o artigo 35. Veja que no vídeo anterior, a gente encerrava o artigo 34, que traz as regras para o cumprimento da pena no regime fechado. Aí a gente via lá no artigo 34, a título de exemplo, meus amigos, que lá quando a gente fala nas regras do regime fechado, nós estamos diante de situação na qual o preso, ele tem a obrigação de trabalhar, ele fica num ambiente interno, ele trabalha durante o dia, ele se recolhe no período noturno, e nós vimos também que, como regra, esse trabalho é interno, mas excepcionalmente é possível trabalho externo, desde que seja em obras ou serviços públicos, e a lei não fez previsão de estudo externo para aquele que se encontra ali no regime fechado. Aí agora a gente avança para as regras do artigo 35, que vão tratar do regime semiaberto. E lembra que o artigo subsequente, que é o artigo 36, vai tratar das regras do regime aberto. Então, como é que funcionam as regras do regime semiaberto? A gente já sabe, a gente já estudou aqui no artigo 33, quando é que o juiz vai fixar o regime semiaberto. A gente já falou aqui também da progressão de regime. Eu já disse que não falaria especificamente das regras da progressão, porque isso não é assunto do Código Penal, é assunto da LEP, mas que a gente tem vídeo aqui no canal falando disso. A gente tem um vídeo aqui em que a gente comentou a progressão de regime, que é o vídeo em que a gente comentava a lei anticrime alterando a lei de execução penal para prever novas regras de progressão de regime. Vou até deixar na descrição aí mais uma vez esse vídeo, porque é importante para quem quer estudar a progressão de regime. Mas a gente sabe, a gente já viu no artigo 33, que o condenado no regime semiaberto ele deve cumprir a pena em colônia agrícola ou industrial ou em estabelecimento similar. E aí a gente viu aquelas regras da súmula vinculante 56, que a depender do caso, aquele que está no regime semiaberto, ele poderia ir para um outro estabelecimento, desde que não fosse mais gravoso do que aquele que a lei permite. Recordando tudo isso, então vamos agora sim para o artigo 35, que diz assim: regras do regime semiaberto. Aí, o caput do artigo 35, então, nos diz: aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Aí eu quero que você lembre essa regra do artigo 34, caput, que a gente viu no nosso penúltimo vídeo, que é aquela regra de acordo com a qual, quando o sujeito vai iniciar o cumprimento da pena, ele é submetido a um exame criminológico para que se faça a individualização a partir da qual ele dará início ao cumprimento da pena. Então, aqui quando o caput do artigo 35 diz que para o condenado no regime semiaberto se aplica a mesma regra do caput do artigo 34, ele está dizendo exatamente isso, que nós vamos aplicar aquela regra e, portanto, o condenado no regime semiaberto deve ele também ser submetido a um exame criminológico para classificação, para individualização da pena, tá bom? Vamos lá. Aí o parágrafo 1º vem e diz assim: o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Isso a gente já sabia. A gente já sabia que ele vai cumprir a pena na colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. E essa história de que vai ser o trabalho diurno, né? Então o trabalho, ele é submetido ao trabalho no período diurno, isso a gente também já sabia, porque a gente já sabia que o trabalho do preso é obrigatório. E essa obrigatoriedade não é só para quem está no regime fechado, é para os presos de um modo geral. Então isso a gente já sabia. O que é novidade aqui para nós, que na verdade eu já tinha antecipado ao fazer um comentário no vídeo anterior, mas que é importante que a gente analise aqui o dispositivo legal, é o parágrafo 2º, meus amigos. Parágrafo 2º, quando ele nos diz: o trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos, profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior. Bom, você percebe que a redação aí é toda de 1984, né? Então, por exemplo, a palavra frequência ainda está com trema, a palavra semiaberto, que está lá na rubrica, ainda está com hífen, né? E a gente ainda fala em 2º grau, o antigo 2º grau atualmente é o ensino médio. Então, claro que a gente tem de levar em consideração o tempo passado e fazer as devidas atualizações no texto. Mas o que nos interessa é exatamente que o parágrafo 2º está nos dizendo é:
Para quem está no regime semiaberto, admite-se o trabalho externo e o estudo externo. Então perceba como é diferente lá do regime fechado. Para começo de conversa, lembre que no regime fechado não cabe falar em estudo externo. No regime fechado, só cabe o trabalho externo e ainda assim excepcionalmente, porque é apenas para obras ou serviços públicos. Aqui no semiaberto, cabe o trabalho externo e veja que o legislador não faz essa diferença. Né? O parágrafo 2º diz, o trabalho externo é admissível. É admissível. Veja, ele não diz que é em obras ou serviços públicos. Então, pode o condenado no regime semiaberto ter um trabalho externo na iniciativa privada? Plenamente possível, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Tá? E cabe o estudo externo? Também. Veja aqui comigo. Então, veja, bem como a frequência, há cursos supletivos, profissionalizantes, de instrução de 2º grau ou superior. Então, veja, cabe aqui cursos de ensino médio, curso superior, então cursos profissionalizantes, cursos supletivos. Agora, é claro que isso vai depender da análise do juiz da execução penal. Então, o juiz da execução penal vai analisar o exame criminológico que foi feito quando ele ingressou no regime semiaberto, vai analisar o mérito carcerário dele, vai analisar as circunstâncias em que se daria esse estudo ou esse trabalho, vai analisar a imprescindibilidade desse estudo ou desse trabalho, vai analisar até que ponto isso é feito como instrumento de reinserção social, como instrumento de reeducação. Tudo isso vai ser analisado. Tenho alguns colegas que lecionavam em a faculdade particular e essa faculdade ela tinha alguns alunos, alguns estudantes que eram presos do regime semiaberto. Então, eles passavam o dia na trabalhando e à noite eles iam fazer faculdade de Direito em uma faculdade particular aqui em Salvador. E por que eu estou relatando isso? Porque, olha como as coisas são. Houve um crime, havia uma suspeita de que um desses alunos estava envolvido no crime e a polícia requereu lá a diretoria da escola que fornecesse a caderneta com a chamada para saber se ele estava presente em sala de aula. Então, quer dizer, às vezes o professor que não fez chamada acabou ali sem ter como comprovar se o sujeito efetivamente estava ali na sala de aula ou não. Às vezes o colega que vai e assina a lista de presença por aquele outro que não está, às vezes não sabe, mas pode estar contribuindo para que o outro esteja fora dali, cometendo um crime, e ele tem um álibi porque está lá a assinatura dizendo, não, mas eu estava na faculdade. Então, olha aquilo que às vezes parece de só menos importância, quando na verdade, o só menos importância, eu digo não fazer a chamada, né? Porque assinar pelo outro realmente é um crime de falso. Mas é interessante a gente perceber essa situação, e eu cito isso como exemplo apenas para rememorar aqui um episódio em que efetivamente havia estudantes de curso superior fazendo aqui a faculdade no trabalho externo, estando eles em regime semiaberto. Então, reitero, para sintetizar aqui, lá no regime fechado que a gente já tinha visto, admite-se trabalho externo desde que em obras ou serviços públicos e não há que se falar em estudo externo. Já no regime semiaberto, é possível trabalho externo, independentemente de ser em obra ou serviço público, pode ser, portanto, na iniciativa privada, e também cabe o estudo externo. Outra diferença que a gente já tinha chamado a atenção no nosso último vídeo é que lá no regime fechado, esse trabalho externo em obras ou serviços públicos é mediante escolta, coisa que não existe aqui no regime semiaberto. Essa especificação fica a cargo lá da Lei de Execução Penal, tá bom? Eu fecho aqui, a gente volta no nosso próximo vídeo falando das regras do regime aberto. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.